Continuando aqui nossa revisão de química muito básica, né? Vamos lembrar o que é unidade massa atômica. Primeiramente, é importante dizer que é muito inconveniente você expressar a massa de átomos e moléculas em gramas ou quilogramas. Então, o que se faz é expressar massas de átomos e moléculas em unidades de massa atômica. Então, a massa atômica de um átomo, de um elemento, é relativa à massa de um outro elemento. Por exemplo, o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. O padrão é baseado no carbono 12. A massa do isótopo 12 do carbono é essa aqui, 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas, é um número inconveniente. Então, o que se fez foi atribuir arbitrariamente a massa do carbono 12 como sendo exatamente igual a 12 unidades de massa atômica. Sendo assim, uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. E aqui você tem a relação entre unidade de massa atômica e gramas. Bom, vamos fazer algum exercício aqui do site, né? As medidas de massa são, na realidade, a comparação com um padrão definido de maneira adequada. O padrão adotado pela IUPAC é a Organização Internacional de Química. Deixa eu tentar lembrar aqui: International Union of Pure and Applied Chemistry. Então, o padrão internacional adotado pela IUPAC, né, para as medidas de massa atômica é 1/12 da massa do carbono 12. Então, essa é a unidade de massa atômica. Vamos ver o que tem aqui. O que a gente tem aqui nessas... Não estou conseguindo mover aqui por algum motivo. Será que eu não vou conseguir? Agora sim. É correto afirmar que a massa atômica é um número que indica quantas vezes a massa de um átomo é maior que 1/12 do carbono 12. Será que é isso? A massa atômica do carbono é igual a uma unidade de massa atômica? Não. As massas atômicas são utilizadas atualmente para classificar os elementos? Não. Então é isso mesmo. Verifica a resposta. Legal. O que mais nós temos aqui? Vamos dar uma olhada. Sabendo que a massa atômica do átomo X é igual à massa de 9 átomos de hélio, determine o número de átomos de carbono que representa uma massa igual à massa de um átomo de X. Então vamos lá organizar nosso pensamento. As contas são básicas, mas eu vou colocar aqui a calculadora para organizarmos o pensamento. Então, sabendo que a massa atômica do elemento X é igual à massa de 9 átomos de hélio, então veja só que a massa do hélio é 4. Então 9 vezes 4 é 36. Então essa é a massa do elemento X. Então 36. Cadê aqui? Determine o número de átomos de carbono que apresentam a massa igual à massa de um átomo X. Então vai ser 36 dividido por 12. E aqui. Isso dá 3. Vamos lá, vamos ver se está certo. Depois você refaz, repensa, né? Por algum motivo aqui está meio difícil mover. Deixa eu ver se eu consigo mover com o mouse, não com a caneta. 3. Vamos verificar. Tudo certo. O que mais aqui? Se um átomo apresentar uma massa atômica igual a 60, a relação entre a massa desse elemento e a massa do átomo de carbono 12 valerá 60 sobre 12, que eu acho que é 5. Deixa eu puxar aqui. Parece que tem que ser feita essa operação com o mouse. Verificar a resposta. Tá aí, legal. Será que vale a pena ver mais alguma coisa nesta aula? Deixa eu me ver aqui, vamos ver o que nós temos. Acho que essa foi a primeira parte, né? Elementos, isótopos e massas atômicas, né? Isso a gente já viu hoje? Não, né? Sim. Como calcular a massa atômica de
o elemento químico, né? Bom, olhando para a tabela periódica, você vê que cada quadradinho você tem o símbolo do elemento, em cima você tem o número atômico, nome do elemento, e embaixo a massa atômica do elemento químico. E a massa atômica do elemento químico, diferente do número de massa, não é um número inteiro. Joia, né? Então tá aqui este resumo do que eu falei. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Tá aí. Então, as massas atômicas dos elementos químicos, na verdade, são médias ponderadas das massas dos isótopos destes elementos. Por exemplo, aqui a massa atômica do cloro é 35,45. Então, é a média desses isótopos. Eu vou colocar aqui a massa atômica do cloro, vou colocar aqui no meu caderno, só vou dar um tempinho aqui para eu escrever. Então nós vamos calcular aqui a massa atômica de um elemento químico. Então o elemento químico o cloro tem dois isótopos naturais, o cloro 35 e o cloro 37. As massas atômicas que não são números inteiros, 34,96885 e 36,96590. Você quer entender por que essas massas atômicas são um pouquinho menores que os respectivos números de massa? Você precisa pegar um livro de Química Geral. Lá no final do livro de Química Geral vai ter um capítulo sobre química nuclear. Então é bem interessante você entender sobre isso. Enfim, então o elemento químico cloro tem dois isótopos naturais, o 35 e o 37, com massas atômicas de 34,96885 e 36,96590, respectivamente. Então, na natureza, nós temos 75,35% de átomos de cloro, como cloro 35, e 24,47% como cloro 37. Então, para calcular a massa atômica do elemento, você precisa fazer a média ponderada. Então, já resumi aqui o que nós temos, né? Então, vamos lá. Nós vamos calcular aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Eu gosto de caneta grossa. Então, massa atômica do cloro. Então, você vai ter a massa do isótopo 35, que é 34,96885 unidade de massa atômica, vezes a sua abundância, que é 75,53%, que vai faltar espaço, que pena, mais, deixa eu ver aqui, 36,96590, 36,96590, 36,96590, unidade de massa atômica, vezes a porcentagem, que é 24,47%, e tudo isso eu divido pelo 100%. E aí, se fizer a continha, vai dar 35,45 unidades de massa atômica. Então, essa é a massa média, digamos assim, de um átomo de cloro encontrado na natureza. Bom, se você não entendeu por que lá no material está escrito de uma maneira um pouquinho diferente, deixa eu mudar de cor aqui. Então, aqui, ó, ao invés de ter aqui de baixo o 100% e as coisas, os números, as abundâncias estarem na forma percentual, elas estão desse jeito. Porque, digamos que você não tenha entendido, né? Você tem fugido da escola, tem que entender o seguinte, ó, 75,53% corresponde a 75,53 partes em 100, que corresponde a 0,7553. E o 100% corresponde a 1, né? Por isso, de maneira mais inteligente, a continha foi colocada dessa forma. Da mesma forma, se você tiver mais
que um isótopo, como é o caso aqui do silício. Então você tem que incluir as massas de cada um desses isótopos e as respectivas abundâncias. Aqui tem um caso um pouco mais, digamos assim, avançado, que são dadas as massas atômicas dos isótopos, a massa atômica do elemento, e pede-se as abundâncias, as porcentagens de cada um desses isótopos na natureza. Nesse caso, a continha, no final, vai resultar em um sistema de duas equações e duas variáveis que você tem que resolver. Eu não vou resolver aqui, mas eu vou deixar na descrição aí o link para esta videoaula que você está vendo aqui. Tem algum exercício que eu possa fazer para ilustrar? Só para concluir, deixa eu dar uma espiada aqui. Eu posso resolver esse aqui, tranquilão. Tipo aqui, ó. Calcule a massa molar do enxofre. Aqui eles colocaram as massas dos isótopos, as massas molares dos isótopos, não massas atômicas, mas o resultado é o mesmo, a única coisa é a unidade, o que esse resultado significa. Então, isso aí vai ser o isótopo 32, 31,97 vezes, essa coisa aqui apareceu de novo para me atormentar. Aqui está. Vezes 93, 93% é 0,93, mais o isótopo 33, 32,97 vezes 1,2%, ou seja, 0,012, mais do isótopo 34, então aqui 33,97 vezes 0,058, e aí você resolve, né? Tem que fazer de calculadora, né? Veja que eu coloquei na forma compacta, ao invés de pôr 93%, 1,2%, 5,8%, eu coloquei dessa forma e eu não preciso colocar aqui no denominador o 100%. Então vamos lá. 31,97 vezes 0,93. Posso fazer isso porque antes de somar a próxima parcela, ele vai fazer a multiplicação, que é a prioridade para a calculadora fazer a multiplicação. Então não preciso parênteses nesse caso. 32,97 vezes 0,012 mais 33,97. Opa, acabei digitando coisa demais aqui. 33,97 vezes 0,058. Espero não ter digitado mais nada de errado. 0,058. Então isso deu 32,098. 32,098. Deixa eu dar uma olhada na tabela periódica. Enxofre, bem próximo aí. Acho que por essa aula tá bom, né? Depois vocês conferem se eu fiz corretamente a conta ou não. Estou um pouquinho sem tempo. E próxima aula continuamos. Até lá.